Como vencer a frieza espiritual? Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais falando desse assunto ou questionando como que elas podem vencer a frieza espiritual. E a verdade é que não existe uma receita certa para se vencer a frieza espiritual. Porque eu acredito que para cada pessoa existe um motivo pelo qual ela se esfriou. Então é difícil ter uma receita exata. Agora, uma coisa nós podemos saber, que todo o esfriamento espiritual ele tem um começo, ele tem um ponto de início. E a Bíblia vai nos falar lá em Apocalipse, capítulo 2, nos versos 4 e 5, o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, a Bíblia está nos orientando que a gente lembre onde, ou quando, ou o que, ou como nós nos esfriamos espiritualmente e que nós venhamos a nos arrepender disso, consertar o que está errado para que nós possamos voltar ao primeiro amor. E às vezes o que está nos afastando de Deus pode ser um pecado que nós deixamos entrar, e o pecado, a Bíblia diz que o pecado causa separação entre nós e Deus. Outras vezes pode acontecer um esfriamento espiritual pela questão de nós não darmos a devida prioridade a Deus, ou seja, em muitos casos o trabalho acaba tomando tempo que era de Deus, a prioridade que era de Deus, as ambições desse mundo, o casamento, a família, o namoro, etc. Podem ser muitos casos, mas a questão aqui é que nada pode tomar o lugar e a prioridade que pertence a Deus. Outro motivo poderia ser também quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando nós estamos desalinhados da vontade de Deus. Isso acaba, de uma certa forma, gerando uma frieza espiritual e um desânimo, porque Deus não consegue trabalhar nas nossas vidas como Ele gostaria. Então é importante que nós procuremos estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia também diz lá em Lucas 15, eu não vou ler aqui, mas depois você pode olhar na sua Bíblia, Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, que resumidamente é a história de um rapaz que morava com o seu pai. Na parábola, o rapaz representava a nós, filhos de Deus, e o pai representava o nosso Senhor, Deus. E nessa parábola, o rapaz vivia bem com o pai, vivia bem com a sua família e resolveu viver sua própria vida longe da casa do pai, passou necessidades e acabou percebendo o quão ruim era estar longe da presença do seu pai e o quão bom era quando ele estava morando com o seu pai. E a Bíblia nos conta que, assim que possível, ele tomou o seu caminho e voltou para perto do seu pai. E esse exemplo nos mostra o quão importante é nós termos uma comunhão ativa com Deus e nós buscarmos o lugar onde Deus está. Então, quando nós estamos frios espiritualmente, nós precisamos buscar o lugar aonde Deus está, onde tem a presença dEle, onde nós vamos voltar a ter uma comunhão ativa com Ele. A palavra também nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que nós devemos nos achegar a Deus, nos aproximar dEle, para que Ele também se aproxime de nós. A verdade é que muitas pessoas não se dão conta de que a vida espiritual ela é como um casamento, porque na verdade o Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala conosco, Ele é um Deus que nos vê, e agora nesse momento Ele está contemplando a tua vida, Ele está contemplando a minha vida. E se nós considerarmos que Deus é um Deus vivo, que Ele quer se relacionar conosco, e se nós considerarmos que a própria Bíblia trata a vida espiritual como um casamento, uma vez que ela considera Jesus como noivo da igreja, e a igreja a noiva de Cristo, nós podemos pensar o seguinte: existe um casamento sadio sem dedicação, sem sinceridade, sem o diálogo, a conversa todos os dias? Eu creio que não. Existe uma amizade duradoura, uma amizade saudável, se nós procurarmos nossos amigos só quando a gente precisa de alguma coisa e no restante do tempo nós não nos importarmos com ele? Eu também creio que não. E da mesma forma é com Deus. É impossível sair da frieza espiritual, é impossível se aproximar de Deus se a gente não regar o relacionamento com Ele, se a gente não construir no dia a dia um relacionamento com Deus. E talvez você esteja se perguntando: como que eu posso fazer isso? Eu estou frio espiritualmente e eu não sei como que eu posso voltar para a casa do Pai.
E eu vou deixar aqui algumas práticas espirituais, bíblicas, que vão te ajudar a se aproximar de Deus. A primeira delas é a oração, porque a oração é o meio de comunicação que nós temos com Deus. E a própria Bíblia, quando o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, que nós devemos orar pedindo o pão nosso de cada dia, o que nos sugere que todos os dias nós temos que pedir o pão, todos os dias nós vamos estar orando. Então a oração é diária, a oração não é quando tem uma necessidade, a oração não é quando se tem vontade, a oração ela é um compromisso com Deus, mas é um compromisso que tem que ser prazeroso, que tem que ser sincero, que tem que ser de todo o coração, uma entrega. Depois nós temos o jejum, que o jejum basicamente ele fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa carne, a preguiça, os pensamentos pecaminosos, os desejos da carne. Muito provavelmente, se você está passando por frieza espiritual, você está com o seu espírito fraco. Você precisa alimentar ele, você precisa fortalecer ele. O jejum é uma das formas de você se fortalecer, de você ter mais força para orar, de você ter mais força de ler a Bíblia e de fazer as coisas que Deus espera de nós. A terceira ferramenta espiritual é a leitura da palavra e o fato de assistir pregações. A Bíblia vai dizer em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que alimenta nosso espírito e mantém a nossa esperança viva nos milagres de Deus, na volta de Cristo e em tudo que Deus é a própria palavra, é a fé na palavra. Então é impossível ter uma motivação, ter uma vida espiritual ativa sem ler a palavra, sem assistir pregações, sem se alimentar. O quarto passo, a quarta prática espiritual, congregar numa igreja. É muito importante congregar numa igreja, a própria palavra diz que nós não devemos deixar de congregar. Só que é importante comentar aqui que não é simplesmente frequentar uma igreja que vai te fortalecer espiritualmente, mas o fato de frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega a fé, que prega a santidade, que prega o amor a Deus e que em um ambiente no qual você se sinta abençoado por Deus. Ouça a voz de Deus, saia dos cultos edificado, fortalecido, sinta a presença de Deus. Então não é simplesmente frequentar uma igreja por vontade humana, mas é buscar uma direção de Deus para frequentar uma igreja realmente abençoada e uma igreja onde Deus tem uma obra na tua vida. Porque algumas pessoas sofrem de frieza espiritual por estarem num lugar onde não era para elas estarem. Está frequentando um ministério, uma igreja onde talvez o tempo de Deus com elas já terminou naquele lugar, mas elas insistem, elas não conseguem ouvir a voz de Deus e acabam ficando fora da vontade de Deus. Então é muito importante buscar uma direção de Deus e questionar a Deus. Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso que o Senhor esperava de mim dentro dessa igreja? Será que era essa igreja que o Senhor queria que eu estivesse frequentando? Ou será que o Senhor tem outro lugar, outra casa para eu buscar e adorar o Senhor? E por último, e não menos importante, se ainda assim está difícil se aproximar de Deus, é importante buscar uma ajuda, buscar um aconselhamento com o seu pastor, com o irmão ou com uma irmã de confiança, e principalmente andar perto de pessoas, buscar ajuda e andar perto de pessoas que te inspirem a buscar Deus. É muito bom nós termos um mentor, um líder ou um mentor espiritual que nos inspire a buscar mais de Deus. Não no sentido de nós idolatrarmos o ser humano, porque a gente não deve idolatrar ninguém, mas no sentido de admirar. Por exemplo, tem um pastor que nos inspira a buscar mais de Deus, a gente quer ser parecido com ele ou com aquele irmão, como o próprio apóstolo Paulo falou, que os irmãos deviam ser imitadores dele, porque ele era um exemplo, né? Assim como ele era imitador de Cristo. Então nós podemos ter mentores espirituais, líderes que nos inspiram, que nos levam para mais perto de Deus e nos aconselham, nos ajudam. Então isso é muito importante, tá? Andar perto de pessoas que nos inspirem. E muitas vezes o mentor que vai nos ajudar pode ser até um mentor, por exemplo, não presencial. Tem canais no YouTube que são bênção na nossa vida, que vão nos ajudar a crescer espiritualmente, ou uma página no Instagram. O importante é andar perto de pessoas e ouvir, né, pessoas que servem a Deus, que são exemplo e que vão abençoar e inspirar a nossa vida com Deus. E agora eu gostaria de fazer uma oração
para todos aqueles que se sentem frios espiritualmente, se sentem afastados da presença de Deus. Eu vou orar com você. Se você puder, você fecha os teus olhos e concorda comigo em oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento cada vida que está assistindo esse vídeo agora ou que vai assistir mais tarde. E eu te peço, Senhor, olha com teus olhares de amor para a vida de cada um que está buscando mais do Senhor, que está enfrentando uma dificuldade, uma batalha espiritual para voltar para a tua casa, para voltar para a tua presença. Senhor, cobre eles com o sangue de Jesus, visita-os neste dia, Pai, e os dá forças para que eles tomem a atitude correta, para que eles se levantem hoje para voltar à tua presença, que eles se levantem hoje para sair da frieza espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada vida que está me assistindo, e que todo mal, toda amarra espiritual que tenta prender essa pessoa longe dos caminhos do Senhor, que seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que essas pessoas possam sentir o teu toque agora, sentir a tua presença agora no nome do Senhor Jesus Cristo, e que se levantem renovadas, que se levantem arrependidas e prontas para servirem ao Senhor de todo o coração. Abençoa cada vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.